Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo de planejamento nas organizações. Hoje nós vamos abordar sustentabilidade e responsabilidade social. Para a gente abordar isso, nós precisamos fazer um histórico da vida do homem na Terra. Então, primeiro, nós vamos conceituar sustentabilidade. É dar condições de perenidade a toda espécie de vida, tirando os insumos da natureza sem destruí-la. Preservação do capital econômico, social e natural, considerando que talvez não sejam substituíveis ou renováveis, dependendo da maneira como serão utilizados e consumidos. Então, todas as empresas precisam do homem e precisam da natureza, precisam dos 3 fatores de produção, que é terra, capital e trabalho. E por isso, nas suas ações, nas suas práticas, no seu desenvolvimento, na sua operacionalização, precisa preservar esses 3 elementos. Desenvolvimento sustentável corporativo significa executar estratégias e iniciativas que atendam hoje às suas demandas e de seus stakeholders, ao mesmo tempo que protege e aprimora de modo sustentável os recursos naturais e humanos que serão necessários no futuro. Então, a sustentabilidade corporativa significa ações que preservem a sua existência, o seu lucro, mas que faça a perenização dos outros recursos necessários, que são os recursos da natureza e os recursos humanos. Então vamos fazer um histórico de como o homem vem se aproveitando, se apoderando, preservando ou destruindo a natureza. Então, o homem depende totalmente da natureza e pelo respeito a ela. Então, para o homem sobreviver, ele depende da natureza. Por isso, ele tem que preservá-la e respeitá-la. Antigamente, a produção era artesanal, limitada e destinada à subsistência. O que é isso? Antigamente, as pessoas produziam apenas para consumo próprio. Sociedade agrária, rural, população no ambiente rural, alimentos e utensílios rústicos com recursos toscos. Então, a sociedade antigamente era rural, as cidades eram pequenas, tinha pouca população. Todo mundo vivia, a maior parte da população vivia na zona rural. E ali eles produziam tudo o que precisavam para a sua subsistência, tanto de alimento quanto de utensílios. Escravatura no mundo, escravização de pessoas oriundas do continente africano. Então, muitos dos países começaram a traficar ou a comprar escravos oriundos da África. Existiam grupos especializados em pegar pessoas na África e vender para os países que precisavam de mão de obra, tanto na área rural quanto nos engenhos, né? Produção não seriada, produção reduzida utilizando-se ferramentas precárias, cursando pouco impacto ambiental. Então, como a produção não era seriada, era uma produção artesanal apenas para consumo próprio, a natureza era pouco desvastada. Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, grandes produções em séries e enorme fluxo migratório. Migração da população, concentração da população na cidade, exploração maciça dos recursos naturais, massificação, criação e estímulo ao consumo, favelização das cidades e degradação ambiental. Trabalho deprimente, jornada de trabalho de até 16 horas diárias em ambiente desumano, insalubre, úmido e escuro. Então, com o surgimento da Revolução Industrial, a Revolução Industrial surgiu em função da invenção da máquina a vapor. Então, com a energia gerada pelo vapor d'água, conseguiu-se fazer máquinas, e essas máquinas propiciaram a criação de peças em série. Na produção artesanal você fazia uma peça de cada vez, na produção em série você fazia 20, 50, 100 peças de uma vez só. Isso só foi possível com a criação da máquina a vapor. Com isso, houve uma migração da população da zona rural para a zona urbana, porque aquelas propriedades que as pessoas usavam para criar seus bichos, para plantar sua subsistência, foram compradas pelos produtores para plantar a matéria-prima, plantar algodão, plantar cânhamo, plantar sisal, plantar tudo aquilo que eles precisavam para fazer a industrialização. Com isso, as pessoas foram morar na cidade, ficaram sem como viver no mato.
viver na zona rural. Então eles foram para as cidades e lá na cidade eles não tinham emprego. Então eles foram favelizando, foram montando guetos. Esses guetos eram um amontoado de pessoas sem nenhuma higienização, sem nenhum saneamento, e as pessoas adoeciam muito. E com isso também propiciava a criminalização, roubo, alcoolismo, prostituição, um montão de coisas que degradavam a humanidade. Também dentro das fábricas as pessoas eram discriminadas, os velhos, os doentes, as mulheres tinham que trabalhar até 16 horas por dia num ambiente sujo, insalubre. E isso também provocava doença. As primeiras revoltas, manifestações dos trabalhadores reivindicando melhores condições, menor carga horária, melhor remuneração, igualdade entre homem e mulher, etc. O Dia do Trabalho foi uma manifestação ocorrida no início de maio de 86, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na qual ocorreram várias mortes de trabalhadores em função da ação da polícia. Movimentos abolicionistas, pessoas e organizações lutando contra a escravatura e formação dos quilombos, aglomeração de escravos fugitivos, exemplo, Palmares em Zumbi. Então, o ser humano, ele nasceu para ser livre e ele começou a se revoltar. Tanto dentro das fábricas, começaram a fazer greve, começaram a montar organizações. Isso resultou numa grande manifestação dia 1º de maio em Chicago, nos Estados Unidos, por isso que dia 1º de maio é considerado o Dia do Trabalho, porque esse pessoal foi reprimido pela polícia e houve muitas mortes. Também aconteceram movimentos abolicionistas em toda a parte do mundo, inclusive no Brasil. As pessoas começaram a fugir das fazendas onde eram escravizadas para montar regiões onde eles podiam viver livre. Essas regiões foram chamadas de quilombo. O mais famoso do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, que era comandada pelo escravo fugitivo, líder daquela revolução, chamado Zumbi. Em toda parte do Brasil aconteceram formação de quilombos, né? Áreas quilombolas, hoje chamadas por ter origem da formação de escravos fugidos das fazendas, né? No Rio de Janeiro, eles começaram a habitar os morros, numa região onde tinha muita planta chamada favela, por isso que aquelas habitações até hoje são conhecidas como favelas. A Revolução Francesa, ocorrida no período de 89 a 99, do ano 1700, criação dos poderes republicanos, implementação da regra de convivência baseada na igualdade, liberdade e fraternidade. Então, também, em alguns países, o pessoal oprimido pela tirania dos reis começaram a fazer revoltas. A mais famosa foi a Revolução Francesa, né, que eles, depondo lá Maria Antonieta e Luís XVI, criaram uma nova república, e essa nova república tinha por lema a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre as pessoas. Houve um movimento de abolição da escravatura no mundo. No Brasil aconteceu em 13 de maio de 88, né? E nós tivemos grandes problemas econômicos que tiveram repercussão social, porque se não houver economia, não há progresso social. Não havendo produção e consumo, não há emprego. Não havendo emprego, não há renda. Não havendo renda, as pessoas morrem de fome. Então, a Grande Depressão de 1929, a falência das empresas, resultou em desemprego, fome e revolta das pessoas. Aí surgiu o keynesianismo. Era um ministro americano que sugeriu o Estado começar a montar empresas para poder dar emprego às pessoas, né? Teve também na Segunda Guerra Mundial destruiu praticamente o mundo, levando também fome e desespero às populações. E muitos países foram destruídos. E aí o Marshall criou um plano dos Estados Unidos financiarem os países destruídos para eles começarem a se reconstituir. A Aliança para o Progresso também foi um acordo dos Estados Unidos com países da América Latina, quase todos da América do Sul, excetuando Uruguai, Paraguai e Equador, para ele fornecer bens, porque esses países também estavam pobres, estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial, muito embora não tenham sido invadidos,
mas eles sentiram a repercussão e, com isso, os Estados Unidos passou a fornecer dinheiro, bens, né, comida para esses países. E o que é que os Estados Unidos também objetivava com isso? Evitar que esses países se bandeassem para o socialismo ou para o comunismo, né? Houve também o Plano Brad, que foi a possibilidade dos países já endividados tomarem mais empréstimos. Eles emitiam títulos, esses títulos eram chamados de Brad Bonds e vendiam no mercado. Então, países endividados puderam contrair mais dívidas. Quais foram os movimentos ambientalistas? Porque com essas mudanças todas na economia, na indústria, na evolução humana, houve uma degradação da natureza. Então as indústrias são as que mais degradam, né? A indústria, porque vocês sabem que toda matéria-prima vem da natureza e o pessoal até então não tinha preocupação com a preservação da natureza, ia tirando e se acabando, deixando a natureza se esvair. Porque se você derruba a floresta, você seca os rios, se você tira as coisas dos rios, da terra, vira uma outra espécie de vegetação, uma outra espécie de cursos naturais de água e com isso altera o equilíbrio da natureza, né? Os períodos chuvosos, o clima e isso facilita também a criação de doenças, a extinção de espécies e até mesmo a poluição do ar. Então, em 1962 houve uma conferência para poder alertar o povo da degradação da natureza. Em 1972 houve outra em Estocolmo, em 88 uma no Canadá, em 90 mais uma conferência para redução do CO2. CO2 é o gás carbônico que a queima do oxigênio joga no ar, né? Então, os combustíveis que as fábricas usam, os combustíveis que os carros usam, as queimadas que a gente faz, né? Em 1992 teve um muito importante para o mundo, que foi a Eco 92, a corrida no Rio, né? Aí nós tivemos aí o protocolo de Kyoto e nessa Eco 92 foi estabelecido que cada estado, cada empresa, cada município fizesse uma tal de Agenda 21, que era 21 princípios para você preservar a natureza dentro de sua jurisdição. Eventos mundiais importantes. A Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, que também degradou as economias do mundo e devastou as populações. A Segunda Grande Guerra foi de 39 a 45, que envolveu quase todos os países do mundo e com a mortandade provocada pela guerra, o extermínio dos judeus naqueles campos de concentração promovido pelos alemães, culminou com a explosão da bomba atômica em Nagasaki e Nagasaki pelos Estados Unidos. E com isso houve uma degradação em massa da natureza. A bomba atômica destrói a natureza, fora as pessoas. Foram mortas ali quase 200 mil pessoas. Com isso eles fizeram o Japão se render. E aí, como os países estavam destruídos, estavam quebrados, se repetiu o keynesianismo, que foi o Estado montando empresas para dar emprego. Desastres naturais ou provocados. Chernobyl foi na Rússia, a explosão de usina nuclear. Vila Paris, em Cubatão, era chamado de Vale da Morte, onde viviam centenas de pessoas respirando o ar daquelas fábricas e sem nenhum saneamento. Essas pessoas estavam morrendo de doença e o governo resolveu transferir essas pessoas para a cota 8 e com isso houve uma destruição. Os tratores passaram lá destruindo todas as casas, acabaram com a vila. Teve também um incêndio em Cubatão, na Vila Socó, um vazamento de combustível. Ali é um pântano, ali é cheio de água e o combustível vazou naquela água e pegou fogo em toda a água, um grande incêndio, destruindo toda a Vila Socó. O Césio 137 em Goiânia, que foi uma peça nuclear que existe dentro dos aparelhos de raio-x,
existe um protocolo para descarte dessas peças. Nesse caso lá em Goiânia, de jogar no lixão. As pessoas que pegaram aquela peça, que era brilhante, todas adoeceram, perderam parte do corpo, morreram, né? Houve o tsunami da Indonésia, que foi um desastre natural, mas segundo os ambientalistas, provocado pela destruição da natureza, pela quebra do equilíbrio da natureza. Um tsunami no Japão também em 2011, um desastre provocado pela falta de atenção, falta de cuidado das autoridades, foi a de Brumadinho, de janeiro de 2019, que ainda hoje tem corpos desaparecidos, né? Responsabilidade social. Responsabilidade social visa não só os próprios interesses na atuação da empresa, mas também os interesses públicos. De acordo com esses autores, a sociedade espera que as empresas ajudem a preservar o ambiente, vendam produtos seguros, tratem seus funcionários com igualdade, sejam verdadeiros com seus clientes e cheguem até mais longe, ajudando a revitalizar áreas urbanas onde há concentração de favelas. Então, as empresas têm responsabilidade social de venderem produtos com fabricação honesta, fabricação limpa, que reponham a natureza, que revitalizem a natureza, que tenham respeito e ajudem o desenvolvimento de seus funcionários, que respeitem a região onde estão instaladas e que tudo isso promova o progresso da humanidade. Organizações. Existem diversas organizações que pregam a preservação da natureza e a sustentabilidade. No Brasil, nós temos o SENE, temos a LENE na América Latina, BSR nos Estados Unidos, ISBE nos Estados Unidos, IBEI em Londres, EBEM na Holanda, ETNOR na Espanha, né? BEM na África. Então, são diversas organizações que cuidam disso. Balanço social. O que é o balanço social? É um instrumento de gestão e informação que tem por objetivo mostrar, da forma mais transparente, para todos os interessados, informações econômicas e sociais relativas ao desempenho das entidades. O balanço social pode ser considerado um instrumento de gestão que espelha de uma maneira clara e concisa todas as atitudes das empresas e de seus administradores, atendendo uma cobrança de ética e responsabilidade por parte da sociedade e de seus gestores. Essa ferramenta contábil revela o comprometimento das organizações em relação à comunidade onde exploram suas atividades. Dessa forma, a divulgação do balanço social poderá ser utilizada pelas empresas para a obtenção de reconhecimento de imagem, produtos e respeito da comunidade. Então, o balanço social é um relatório que as empresas fazem para mostrar ao público tudo aquilo que elas fazem em prol da preservação da natureza, em prol do desenvolvimento das comunidades e em prol do desenvolvimento de seus empregados. Finalidade do balanço social. Responder à necessidade de transparência das operações. Não há obrigatoriedade legal de sua elaboração, porém, está em curso um projeto de lei para alterar a Lei nº 6.404 e tornar obrigatória a apresentação por parte das empresas do balanço social e da demonstração do valor adicionado. Segundo a Comissão Valores Imobiliários, o balanço social possibilita que a sociedade tenha conhecimento das ações empresariais. Dessa divulgação constam diversas informações, especialmente os gastos e investimentos feitos em benefício dos empregados e da comunidade. O balanço social acrescenta ainda informações sobre o meio ambiente, a formação e distribuição da riqueza gerada pelas empresas. Juntamente com as demonstrações financeiras tradicionais, constitui-se o instrumento mais eficaz e complexo e completo da divulgação e avaliação das atividades empresariais. Então, o balanço sociais, ele retrata tudo que a empresa está gastando para a preservação da natureza, para preservar o bem-estar e a evolução dos seus funcionários e para preservar a região onde eles estão inseridos e também promover o desenvolvimento daquelas comunidades. Então, tem um histórico do primeiro balanço social que foi realizado na França, e aí tiveram diversos movimentos que
que instituíram o desejo de se publicar o balanço social, que começaram a tentar convencer as empresas a publicarem balanço social. Quais são as obrigações legais? Não há obrigatoriedade de apresentação por parte das empresas de um demonstrativo contábil que reúna informações relativas às atividades e programas desenvolvidos junto aos funcionários ou à sociedade, com base em dados econômicos e financeiros sobre aspecto social. É facultativa a apresentação de um demonstrativo que apresente quais recursos ambientais estão sendo extraídos do meio ambiente e em que condições e proporções estão sendo repostos. Então, não há uma lei que obrigue o balanço social, mas existem diversas leis ambientais que as empresas são obrigadas a cumprir. No caso, por exemplo, de Cubatão, que foi considerada uma das mais poluídas cidades do mundo, hoje ela tem um ambiente habitável, porque diversas leis estaduais, federais e municipais foram promulgadas e as empresas são obrigadas a cumprir para preservar o meio ambiente e para preservar o ar que respiramos. Relatórios anuais. Então, tem alguns relatórios que as empresas apresentam, dentre eles o DVA, que é um demonstrativo do valor adicional. É quantificar quanto foi gasto na preservação da natureza, no desenvolvimento dos seus funcionários, desenvolvimento da comunidade e quais foram os resultados obtidos, né? Atualmente existe o e-social. O e-social são informações sociais obrigatórias pelas empresas. Então, o e-social é o sistema de informações sociais da área trabalhista, englobando num só documento todos os dados acessórios relativamente a CAGED, RAIS, GFIP, DIRF, etc. Desse conjunto de informações, destacamos alguns dados sociais relativos aos trabalhadores, tais como raça, sexo, grau de instrução, formação, qualificação, necessidades especiais, etc. Então, esse e-social congrega uma série de informações que as empresas têm que prestar, que fica disponível para quem quiser acessar, governos, interessados, sócios, funcionários, né? E essas empresas, normalmente, publicando essas informações, elas são vistas por quem quer investir nela. Então, nessas informações sociais, juntamente com o balanço social, são demonstrados todos os gastos que as empresas têm com a preservação da natureza, com o desenvolvimento de produtos aceitáveis, produtos não poluidores, produtos não degradadores da natureza, o que eles estão fazendo para o desenvolvimento dos funcionários, para a preservação do ambiente onde eles atuam, preservação da comunidade onde eles trabalham, onde eles vivem. Então, as empresas têm hoje em dia, as empresas têm uma grande preocupação em demonstrar quanto ela gasta com isso, quais as áreas preservadas por elas. A gente costuma passar aí em frente às empresas e ter lá um parque, ter lá um rio, ter lá uma praça, dizendo preservada pela empresa tal, né? Tem lá um grupo de funcionários de uma empresa que se dedicam a cuidar daquilo, tem escolas mantidas por aquelas empresas, tem clube mantido por aquelas empresas, exatamente para mostrar àquela comunidade o que ela está fazendo de bem naquela região. E isso tem que ser publicado no balanço social para que todo mundo tome conhecimento. Quem tem essas práticas tem mais valor. Os investidores costumam procurar empresas que estejam preocupadas com a preservação dos recursos naturais e humanos, né? Essas empresas conseguem com maior facilidade recursos mais baratos no mercado. E com isso é garantida a sua sobrevivência. Então, gente, na aula de hoje nós falamos sobre responsabilidade social, fizemos um histórico de como isso veio se desenvolvendo, quais foram os desastres, quais foram as ações tomadas e no dia a dia como estamos convivendo com essa necessidade de preservação da natureza e preservação do ser humano. Tenha uma boa noite.